Capítulo 7. O casaco e os tênis de Bethany estavam ao lado da porta de entrada, e ela os agarrou com raiva. Não parou até que tivesse fechado a porta atrás de si. A noite estava morna e bela, mas ela sequer reparou nisso. Tudo que podia pensar era em seu sofrimento e em Shed. Desceu todo o caminho até sua cabana, chorando descontroladamente. Quando chegou à cabana, a frustração e o sofrimento haviam-na consumido completamente. Abriu bruscamente a porta e entrou. Depois de retirar o casaco, entrou em seu quarto e deitou-se na cama, chorando até pegar no sono. Quando Bethany acordou, já era manhã. Olhou para o relógio, espantada com o fato de ter conseguido dormir tanto. Moveu-se preguiçosamente e sentou. A garganta doía menos, assim como a cabeça. Forçou-se a levantar e foi até a sala da cabana. A figura de Shed sentada à pequena mesa de carvalho chocou-a. Ele escrevia com uma expressão concentrada. Usava calça esporte e camisa polo. Depois de vários segundos, ele levantou a cabeça, notando que Bethany observava. Por um momento, os dois ficaram calados, até que Shed quebrou o silêncio. "Você parece melhor." Ela fez um esforço para falar. Sua garganta ainda não estava completamente recuperada. "Não graças a você." Enrolou o hobby dele, sobre o corpo. Sentia frio e calor ao mesmo tempo, não sabendo se era febre ou uma reação à presença de Shed. "O que você está fazendo aqui?" Queria que sua voz soasse com firmeza, apesar da dor. "Beba alguma coisa," ele disse, levantando-se da mesa e pegando um copo de água na pia. "Tome." Estendeu o copo. Seus olhos escuros e impenetráveis fitavam o rosto pálido dela. Bethany aceitou o copo, levando-o vagarosamente aos lábios. "Eu fiz uma pergunta. Você não tem o direito de entrar aqui quando bem entender." Shed virou-se, apanhando sobre a mesa o papel em que escrevia. "Estava somente lhe deixando um bilhete." Explicou imperturbável. "Quer ler?" "Não. Se é um bilhete de desculpas, esqueça." "Nada disso." A mão dele amassou o papel fazendo uma bola. "Faça o favor de ir embora." Ela insistiu, enquanto caminhava para a porta. Esforçava-se para manter o controle. "Eu tenho muito o que fazer, Shed." "Não, não tem." A voz de Shed era fria, enquanto ele observava abrir a porta da cabana. A luz do sol e o cheiro do mar invadiram o ambiente. "O quê?" Ela encarou confusa, tentando não se deixar afetar pela figura musculosa que parara de braços cruzados a apenas um passo dela. "Você não tem nada para fazer." Ele repetiu impassível. "Eu já cuidei dos animais e das outras tarefas para que você pudesse descansar o resto do dia. O bilhete era sobre isso." "Mas por quê?" Observou-a por um instante antes de responder. "Porque você ainda não está bem." "Está se referindo ao meu estado físico ou ao mental? Afinal de contas, eu sou uma mulher louca, não sou?" E encarou. "Também não caí em sua tática de sedutor, não é mesmo?" "Bem, eu trouxe a penicilina." Desgostoso, ele se virou e colocou o pequeno frasco sobre a mesa. "Você deixou de tomar 2 doses. Eu sugiro que tome um comprimido com a próxima. Deixei uma sopa de vegetais no fogão, para mais tarde. Não sei se ficou boa." Ele moveu-se em direção à porta, encarando o rosto frio de Bethany. Seus olhos brilhavam. "Descanse um pouco," ordenou. "Já está quase na hora. Eu vou lá trabalhar no carro." Chet ficou o resto do dia trabalhando, e Bethany, sentindo-se exausta como nunca estivera antes, passou todo o tempo sentada em sua cadeira de balanço, dormindo de frente para a janela de onde podia avistar o mar. Ela tentara desesperadamente não pensar, mas não era assim tão fácil. Seu descontrole emocional deixara-a arrasada, procurando explicar a si mesma o que sentia. "Ele preparou uma sopa para mim." Bethany olhou em direção ao fogo, sentindo-se confusa. Por que ele se preocupava? Culpa? Balançou a cabeça. Shed Ellington não era o tipo de homem que sentia culpa. Uma espécie de resistência, de persistência obstinada, então? Talvez esse fosse o caminho. Um código de conduta que o obrigava a fazer o que achava certo? Talvez ele sentisse pena. Considerou essa ideia pela primeira vez. Aos olhos dele, ela era provavelmente apenas uma jovem mulher solitária, vivendo uma vida de eremita e recusando-se a sucumbir a seu charme. Claro, piedade. Você tem um monte de problemas. Não era isso que ele tinha dito? Será que essa era a verdade? Teria mesmo uma montanha de problemas? As dobradiças da porta rangeram e ela olhou com expectativa para a figura de Shed, o coração acelerando sem controle. A luz do final da tarde era suave, e pela porta aberta adentrou um perfume que misturava o cheiro do jasmim ao da brisa do mar.
Observou-o enquanto se aproximava, imaginando se seria possível tentar reiniciar algo entre eles. Parecia uma ideia ridícula. Como vai indo? A voz de Shed era jovial, como ela esperava. Odiava o fato de se importar com isso, se importar com o olhar dele que examinava seu rosto comum e seu corpo sem atrativos com interesse. Isso a fazia sofrer. Ótima, disse, escolhendo um tom de voz deliberadamente frio. Precisa de alguma coisa? Preciso de muita coisa, ela pensou, mas não desse homem, não de alguém como ele. Seu olhar procurou novamente a janela. Não, muito obrigada, estou ótima. Assim é que se fala. Ele fitou-a com entusiasmo. Coloquei as peças da caminhonete e troquei o óleo. Ah, havia 2 tábuas soltas na cerca e eu as prendi também. Caminhou até o fogão e olhou para a panela de sopa. Nem tocou na sopa, pensa que está ruim? Bethany observou enquanto ele se apoiava na mesa, com as mãos nos bolsos, e respondeu impassível. Não tenho fome. Bem, devia ter tomado um pouco, pelo menos. Os olhos escuros a fitavam. Vou esquentar um pouco para você agora. Eu não quero a sua sopa. Ela explodiu. Somente vá embora e me deixe em paz. Já perdeu tempo demais aqui. Eu estou perfeitamente bem. Ela não queria dizer isso. Durante todo o dia, seu coração disparava ao vê-lo trabalhando lá fora. Pensar em que desculpas poderia dar para explicar sua conduta a ele. Desejava consertar as coisas, acabar com a vida miserável que levava. Queria gritar, dizer a ele que sentia muito, que não desejava que ele partisse. Não conseguiu, sentindo um remorso terrível. Tem que comer alguma coisa, mesmo que eu tenha que forçá-la. Ele informou calmamente. E essa sopa serve muito bem. Ele virou-se irritado, abrindo com violência a janela e acendendo o fogão. E não adianta dizer que não está com fome porque eu francamente não dou a mínima para o que você diz. Esmurrou a mesa com tanta força que Bethany pensou que ia quebrá-la. Tomou sua penicilina? Bethany baixou os olhos. Seus dedos tensos apertavam os braços da cadeira. Lágrimas escorriam por sua face. Tomei. Bem, pelo menos isso, ele comentou. Parece que ainda tem um pouco de bom senso. Não tanto quanto eu gostaria. Ela falou ansiosa para que Shed entendesse o que queria dizer. Caso contrário, não permitiria que você invadisse minha casa contra a minha vontade para me tratar como uma criança. É para o seu bem, e você sabe disso. Shed replicou enquanto despejava a sopa quente num prato. E devo me sentir grata, não é? Pela caminhonete, pela cerca e pela maldita sopa. Pode falar o que quiser, eu não dou a mínima. Ele arrastou a pequena mesa até a cadeira de Bethany, colocando sobre ela o prato de sopa e uma colher. Agora cale-se e coma. Ela não podia continuar lutando contra ele. Com uma expressão contrafeita, empunhou a colher e começou a tomar a sopa que, para sua surpresa, estava uma delícia. Percebeu estar mais faminta do que pensara, e após a 3ª ou 4ª colherada, notou que Shed levantava a manga da camisa para olhar o relógio de pulso. Vá, disse, sentindo que a partida dele era iminente. Conseguiu tudo o que queria. Estou comendo e tomei meu remédio como uma boa menina. Completou sua missão. Pode ir embora com a consciência tranquila. Os olhos escuros dele ardejavam de raiva quando cruzou os braços num gesto de irritação. Não acha que a sua agressividade é um pouco excessiva? Acho que deve guardar suas energias para se recuperar mais rápido. Bethany tomou fôlego sem deixar de enfrentá-lo. Vá embora, repetiu. Eu não preciso de você aqui. Além disso, Theo deve estar muito impaciente. É possível. Shed interrompeu, caminhando em direção à porta. Mas eu não tenho planos de vê-la essa noite. Você realmente não está dormindo com ela? A pergunta saiu dos lábios dela antes que pudesse evitar. Shed virou-se. Seus belos olhos escuros faiscavam quando encarou-a. Eu já disse isso uma vez. Sua voz era fria. E não costumo me repetir. Capítulo 8. Passaram-se vários dias antes que Bethany visse Shed novamente. Sua garganta estava curada, mas o coração continuava repleto de incertezas e dor. Naquela manhã, trabalhava no jardim quando ele chegou, incrivelmente atraente como sempre. Vestia short caqui e uma camiseta leve que tremulava a brisa fresca. Bethany tentou concentrar-se no trabalho. Posso comprar alguns ovos? Ela hesitou por alguns instantes, a mão segurando as verduras que acabara de cortar da horta. Desculpe, mas eu não posso vendê-los. Observou os olhos escuros que a encaravam e continuou. Não é que eu não queira, mas é necessária uma licença da prefeitura. Tá bom, então você pode me dar alguns? Ele continuava parado do lado de fora do jardim. Acabaram-se todos lá em casa. Abaixou o olhar para a horta, avançando um pouco.
Bethany levantou-se quando ele se aproximou, experimentando uma sensação de alívio e segurança. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo e ela usava um short vermelho com uma camiseta de alças. Parecia muito melhor do que na última vez que vira Shed. Mas isso tinha importância? Será que fazia alguma diferença? Pode me arrumar uma dúzia? Ele perguntou, meneando a cabeça. Seu olhar encarava os brilhantes olhos verdes de Bethany. Sim, pode ser. As galinhas estão botando tantos ovos que eu nem sei o que fazer com eles. Uma dúzia não é problema. Aliás, eu não sou fanática por ovos, eu não tenho comido quase nenhum. Ela interrompeu a frase ao lembrar que seu apetite não era mais o mesmo desde que Shed partira de sua cabana 6 noites antes. Eu vou procurar uma cesta, murmurou. Me dê um segundo. Como está a garganta? Shed a seguira para dentro da cabana, encostando-se no batente da porta. Ótima. E seu apetite? Está bem, muito bem. Ela respondeu, forçando um ar de casualidade. Mentirosa, pensou. Mal conseguia colocar uma colher de comida na boca. Colocou os ovos dentro da pequena cesta e virou-se na direção de Shed. Aqui estão, murmurou em voz baixa, entregando a cesta. Estão meio sujos, eu acabei de apanhá-los. Não tem importância. Eu acho que nós dois sabemos que esses ovos são apenas uma desculpa. São mesmo? Claro. Um sorriso apareceu nos lábios dele, que estendeu a mão para apanhar a cesta. Eu queria ver você. Ela sentiu uma intensa sensação de prazer. É verdade? Viu quando o rosto de Shed se abriu em um sorriso luminoso. Os olhos escuros brilhavam como de um menino, dirigindo-lhe um olhar que quase a fez flutuar. Sim, queria que você esquecesse tudo o que aconteceu e passasse o dia na praia comigo. Está um lindo dia. Seu olhar era seguro e direto, ao contrário de Bethany, que exibia uma expressão de incerteza. Nada de perguntas, mas não precisa me olhar desse jeito. É apenas um convite sem compromissos. Eu não posso, estou apenas surpresa, é isso. Quero dizer, depois do que aconteceu entre nós, não quer mais perder tempo comigo, é isso? Bethany sentia que se recusasse aquele convite, Shed jamais a procuraria outra vez. Se te deixa mais tranquila, teremos companhia, ele informou calmamente. Companhia? Sim, um casal de adolescentes, prometi tomar conta deles hoje, são irmãos. Sei que seria muito divertido se estivesse lá conosco, mas é claro, se você decidiu que não quer mais me ver... Não é isso. Bethany sabia que ele estava perdendo a paciência. Aquela seria a sua última chance. Por favor, eu quero ir. Com ou sem companhia, ela queria estar com ele. Era simples assim. Então, onde estão eles? Bethany demorara cerca de 5 minutos para se aprontar. Inicialmente, havia pensado em levar algo para comer e beber, mas depois ponderou que isso seria uma indicação clara demais de que pretendia passar todo o dia com ele. Shed a esperara no topo da trilha que levava à praia. Virou-se ao som da voz dela. E os nossos convidados? Eles estão dando um passeio por aí, são 2 pestinhas, não conseguem parar quietos um instante. Mas você não os perdeu de vista, não é? A trilha é muito perigosa, você sabe muito bem, e eles são apenas crianças. O que está fazendo? Olhou para baixo, ansiosa, e quase tropeçou. Shed, você está me ouvindo? Ela perguntou ao perceber que ele olhava para o mar. Vamos lá, nós temos que nos assegurar que eles estão bem. Bethany, acalme-se, por favor. Quer cair lá embaixo? Mas confie em mim. Ele falava com calma. Eu sei que está tudo bem, mais do que isso eu tenho certeza. Agora, deixe-me descer na frente e siga-me. Eu já desci essa trilha antes, ela replicou. Provavelmente eu conheço melhor que você. Certo, então você sabe como é que é perigosa. Shed virou-se, estendendo a mão, e retirou-lhe dos ombros a sacola na qual ela carregava suas coisas. Deixe que eu carrego. Eu não acredito que você esteja tão calmo. Bethany comentou, balançando a cabeça em desaprovação quando começaram a descer. 2 crianças podem estar perdidas nas rochas e você nem se importa. Bethany pisou numa pedra solta e com um grito perdeu o equilíbrio. Apoiou-se no corpo de Shed, que imediatamente segurou-a pela cintura de maneira firme. Bethany, tome cuidado, desse jeito nós 2 vamos cair. Continuaram a descer. Quando enfim chegaram à praia, o susto ocasionado pelo acidente já passara. Então, onde eles estão? Ela olhava ao redor, protegendo os olhos do sol. Não estou vendo ninguém. Está tudo bem, não entre em pânico. Eles estão aqui. Ela se virou na direção de Shed e viu que ele brincava com 2 enormes cães da raça labrador. Os animais eram negros e pulavam animados sobre ele. Onde? Aqui. Ele pegou uma pequena pedra de cascalho e atirou-a em direção à praia.
observando os animais que saíram correndo atrás dela imediatamente. Estes são Stan e Oliver, ele sorriu, nossos convidados. Bethany respirou fundo, encarando-o com um olhar fulminante. Isso não é justo, você mentiu. Eu não fiz isso. Me trouxe para cá com falsas promessas, me fez acreditar que... Quer voltar? O tom de voz dele tornara-se subitamente áspero. Bethany olhou para a expressão dura dele, amaldiçoando-se por se comportar novamente daquele jeito. Balançou a cabeça. Não, não quero voltar. Certo. Então pare de fazer drama. Ele olhou-a em silêncio por um instante. Quando falou, sua voz tinha um tom compreensivo. Relaxa um pouco, Bethany. Vamos sair um pouco da rotina. Ele caminhou até uma larga rocha no fim da trilha, na qual pegou 2 caixas térmicas que havia trazido. Eu não sei você, comentou observando Bethany, que ainda parecia indecisa, mas eu estou morto de fome. Que tal fazermos um pequeno lanche? Você estava certo de que eu aceitaria, não? Eu acho que eu não lhe contei antes, mas eu tenho o dom de ler a mente das pessoas. Ele respondeu com um sorriso. E você não tinha me... você não tinha me contado. É sempre tão seguro de si? Nesse caso, sim. Afora o privilégio da minha companhia, há a praia. E eu sei que você não vem aqui faz um tempo. Não estava sentindo falta? Meu Deus, eu sou tão transparente assim? Você consegue saber tudo que eu sinto? Algumas vezes é fácil perceber o que passa por sua cabeça, Bethany. Mas só algumas vezes. Foi nesse lugar que nos conhecemos, não é? Você se lembra? Enquanto observava Shed, uma dúvida não saía da sua cabeça. Se é fácil saber o que eu sinto, será que você percebe que eu não consigo tirá-lo da cabeça? Que me sinto muito atraída por você? A voz de Shed tirou-a de seus pensamentos. Você está linda, Bethany. O vermelho lhe cai bem, assim como o rabo de cavalo. Com um sorriso maroto, ele a provocou. Posso aproveitar para dizer isso antes que você fique nervosa e comece a brigar comigo? Sim, eu acho que pode. Não tem certeza? Eu não gosto muito de elogios, ela murmurou. Me deixam sempre embaraçada. Isso deve ter uma explicação psicológica, mas vamos deixar isso de lado. Por que você simplesmente não sorri, como todo mundo? Agora, que tal me ajudar com a comida? Eu pedi para minha empregada exagerar, e ela cumpriu as ordens direitinho. Eu realmente não estou com muita fome. Bethany estava deitada, olhando para o mar. Eu vou comer apenas um pouco de salada mais tarde, se puder. Quando você comeu pela última vez? Hoje de manhã, claro, replicou, desviando seu olhar para os cães que brincavam. Não me engane, Bethany, Shed resmungou. Não é o seu estilo. Sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Ai, certo, eu tomei o café da manhã às 5 ou 6 horas. Satisfeito? Se você comer algo, eu vou ficar, ele replicou. Caso contrário, não vou lhe dar sossego. Bethany encarava seu belo e expressivo perfil quando ele, inadvertidamente, fez uma careta. Não conseguiu se controlar e quando percebeu já estava rindo. Certo, dê-me comida então. Ela ordenou com fingida severidade. Senão vai implicar comigo até a morte. Eu? Implicar? Sirva-se. Eu vou tomar uma cerveja e você? Eu tenho água mineral, vinho. Escolha. Acho que eu vou tomar uma cerveja também. Você ganha pontos por qualidade e por quantidade. Quanto mais você comer, menos eu vou me comportar como um sargento. Você tem um talento incrível para mandar nas pessoas. É outra maneira de me chamar de egocêntrico? Ela baixou um pouco a cabeça. Por que perdiam tanto tempo brigando? É claro, desculpe-me pelo meu comportamento na última vez. Completou em voz baixa. Você estava doente, Shed replicou. Vamos esquecer isso. Está me desculpando, mas ambos sabemos que não há nada a fazer sobre tudo que aconteceu. Bethany, não consegue entender? Eu não quero falar sobre aquilo. Eu me comportei mal também. Estou tentando esquecer que me comportei como um garoto mau. Bethany desviou o rosto. Não estava certa de que resistiria àquele olhar, ao efeito que ele lhe provocava. Ele tinha dito para que ela relaxasse. Será que estava brincando? Trouxe alguma coisa para cobrir a cabeça? Shed inquiriu. O sol está ficando quente. Melhor se cuidar para não piorar de novo. Eu esqueci meu chapéu, mas não fique preocupada, vou ficar bem. Eu estou acostumada com o sol. Retirando um boné de dentro de uma das caixas, ele colocou-a sobre os longos cabelos dourados. Nunca me perdoaria se você tivesse uma insolação. Com um dos dedos, tocou levemente os lábios dela como se quisesse calar qualquer protesto. Não discuta comigo, senão me transformo novamente num sargento. O que há com você? A voz dela era um sussurro trêmulo. Será que Shed sabia o efeito que suas atitudes provocavam nela? Não ligue para mim, é somente um boné. Eu quero que você o use.
Ela poderia ter se afastado dele nesse momento. Poderia ter aumentado o espaço que separavam seus corpos, mas não fez. Fascinada pela intensidade e pela vibração daquela voz, ela permaneceu exatamente onde estava. Sentia uma tensão que crescia perigosamente entre eles. Bethany esperou, mal podendo respirar enquanto o encarava. Poucos centímetros separavam seu rosto do dele. Sentiu sua pulsação aumentar, pressentindo que algo iria acontecer. Podemos... Ele fez uma pequena pausa, deixando Bethany ainda mais ansiosa. Aquilo era deliberado? Shed parecia ter esquecido como se falava, continuava consumindo-a com um olhar penetrante. O quê? Uma voz perguntava dentro da sua mente. Podemos o quê? Podemos dar uma caminhada? Bethany olhou ao redor e tentou se controlar. Sentia-se furiosa por ter deixado que ele a fizesse de tola novamente. Ele estava apenas fazendo um jogo, sabia o que sentia, sabia exatamente. Bethany levantou-se e fugiu rapidamente. Bethany, espere! Pare de agir como uma criança. Virou-se para encará-lo e seu rosto demonstrava frustração. Não me olhe com esses olhos inocentes. Você sabe sobre o que eu estou falando. Por que a raiva? O que há? Quer que eu esqueça as minhas promessas? Ela estacou sem querer, sem poder responder. Quer que eu a possua aqui e agora? É isso? As palavras rudes retiraram-na do estado de choque. Como você pode ser tão... Ai, você é muito pior do que eu podia imaginar. Shed aproximou-se dela, enlaçando-a pela cintura e puxando em direção ao seu corpo. Podemos fazer isso aqui, agora. Tudo o que tem que fazer é dizer uma palavra. É muito simples. Pare com isso. Parar com o quê? Shed continuava a perscrutar o rosto pálido dela. Parar de fingir? É isso que acha que eu estou fazendo? Não, não desvie os olhos. Seus dedos seguravam o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Não adianta fugir. Diga-me, Bethany, diga-me o que você quer. Estou cansado desses jogos que você teima em fazer. Eu? Fazendo jogos? Como você ousa dizer isso para mim? Tentou se libertar, mas sentiu que os braços dele apertavam-na como se fosse de aço. Deixe-me ir. Eu devia estar louca quando aceitei vir aqui com você. Deixe-me ir agora. Ela caiu na areia quente quando Shed a soltou. Lágrimas corriam abundantes por seu rosto. Odeio você, Shed Ellington. Ela soluçou, esmurrando a areia com o punho fechado. Eu odeio você. Não odeia. Ele ajoelhou-se ao lado dela, abraçando seu corpo trêmulo com afeto. Eu posso não saber nada, mas disso eu tenho certeza. Puxou-a mais para perto, balançando suavemente o corpo como se estivesse ninando uma criança. Bethany sentia-se completamente incapaz de resistir àquele calor, entregando-se completamente ao abraço reconfortante de Shed. Ah, você é uma menina tola, querida Bethany. Ele murmurou, beijando os cabelos dourados. Mas eu acho que eu também sou um homem tolo. Isso nos deixa quites, eu acho. A frase perdeu-se na brisa do mar. Ela parara de chorar e, de quando em quando, um soluço lhe interrompia a respiração ofegante. Ele baixou o olhar e encarou os olhos úmidos dela. Sente-se melhor? Um pouco. Quer ir embora? Não. Bom. Ele fez uma pequena pausa e seu rosto parecia sereno quando disse com suavidade. Seja lá quem for, ele deve ter machucado muito você. Bethany entregou-se ao olhar perspicaz dele e fechou os olhos. Sim. E ele continua ferindo você? A voz dele era profunda e séria. Sim. Shed, por favor. Certo, não vamos falar sobre isso. A voz era, agora, rouca. Bethany sentiu os braços dele soltarem sua cintura e viu-se levantar. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Acho que vou nadar um pouco. Quer vir comigo? Não faz pouco tempo que você comeu? Não acho, você chorou bastante tempo, murmurou, notando a expressão de espanto dela. Bem? Ficarei um pouco aqui. Vá na frente, eu me junto a você daqui a pouco. Ele tirou a camiseta e virou-se abruptamente para correr em direção às ondas. Bethany continuava parada, observando, vendo seu corpo moreno desaparecer mar adentro. Caminhou para o local onde tinham deixado as toalhas, olhando de vez em quando para o mar. Shed estava lá, seus braços movimentando-se agilmente dentro da água, afastando-se cada vez mais da praia. Os cães ladravam como loucos à beira-mar, correndo sobre os seixos. Lentamente, ela começou a trocar de roupa sem se preocupar em ficar nua na praia por um instante. Tirou a roupa de baixo e vestiu o biquíni azul que escolhera com carinho. O traje de banho era realmente minúsculo, revelando sem pudor todo o seu corpo. Caminhou em direção ao mar, os olhos examinando a água.
Os cães continuavam a correr e ladrar, mas não viu nenhum sinal de Shed. A água estava gelada e Bethany hesitou ao sentir as ondas batendo em seus pés. Tem que pular de uma vez, não tem outro jeito. Bethany vislumbrou a cabeça de Shed saindo da água, as mãos estendidas. Os cabelos negros caíam-lhe sobre o rosto. Eu sei disso, mas não é fácil. Ela deu um passo para trás, mas foi atingida por uma grande onda que a deixou ensopada. Pare de se comportar como uma covarde. Você vem ou não? Sim. Ela observou saindo da água e caminhando em sua direção. O que está esperando? Eu estou me preparando. Eu acho que já está preparada. Antes que ela pudesse escapar, as mãos de Shed envolveram seu corpo. No instante seguinte, ele a carregava em direção às ondas. Shed, não, por favor! Era tarde demais. Rindo do terror dela, ele arremessou-a na água. Ela emergiu engasgando-se, percebendo que a água não estava tão fria assim. Seu demônio! Ela gritou. Olha o que fez comigo! Deu uma risada nervosa, avançando na direção dele e arremessando um punhado de água em seu rosto. Fiz isso para o seu próprio bem. Ele ria, tentando fugir. Nunca tinha visto alguém tão arrepiada. Fique parado! Bethany ordenou, fingindo estar furiosa. Você é muito rápido. Por que você não tira os pés do chão e tenta nadar? Se você tentasse, seria muito mais fácil me pegar. Ela tentou alcançá-lo por algum tempo, mas o esforço era inútil. Shed era um excelente nadador. Sentindo-se exausta com a perseguição, estendeu os braços e relaxou o corpo boiando. O dia estava maravilhoso, sem nenhuma nuvem no céu. Ela fechou os olhos e deixou-se flutuar com o ritmado balanço do mar. Você está indo muito longe. Shed não estava muito distante e sua voz era calma e profunda. Bethany procurou ficar de pé e descobriu surpresa que não conseguia alcançar o fundo. Ela bateu os pés vigorosamente, tentando nadar, e descobriu, consternada, que quanto mais tentava, mais afundava na água. Realmente não tinha jeito para aquilo. Relaxe e tente novamente, devagar. Shed instruiu, ajudando a manter-se sobre a água, usando apenas uma das mãos. Mova os braços, fazendo um semicírculo em redor do corpo, e bata as pernas com calma. É muito mais fácil do que você imagina, só é preciso praticar um pouco. No momento eu não tenho tempo para praticar. Salve-me, eu estou me afogando. Ele chegou mais perto e Bethany pôde sentir o tranquilizador toque das mãos em sua cintura, levando-a para longe do perigo. Hesitando, ela apoiou os braços nos ombros musculosos e bronzeados. Está tudo bem? Bethany fez um gesto afirmativo com a cabeça, tossindo um pouco da água. Vamos, coloque tudo para fora. Shed sorria. Posso assegurar-lhe que não queria machucá-la. Bethany inclinou-se para o lado e tentou recuperar o fôlego. Esta é uma das mais horríveis sensações que se pode ter na vida, de repente descobrir que está sem pé e não consegue se apoiar. Você está falando só de nadar, Bethany, ou sobre a vida em geral? Pensou um momento antes de responder. Dos dois, sussurrou. E quantas vezes você já ficou sem ter onde se apoiar? Eu estou assim agora, você não vê? Ela suspirou e virou-se, nadando como podia para chegar até a praia. Capítulo 9. Quando chegaram à rocha, Bethany enrolou uma toalha seca em seu corpo trêmulo e observou Shed esticar-se na manta ao seu lado. Acho que é melhor voltar para a cabana agora. Se é isso que você quer, sabe, eu fiz uma aposta comigo mesmo. A voz de Shed era arrastada e ele continuou a falar depois de uma pequena pausa. Eu fiquei observando você sair da água correndo e apostei 100 libras que fugiria para a cabana na primeira oportunidade. Eu estava certo, não é? Apenas acho que é hora de voltar, só isso. Por quê? Eu estou sentindo frio. Tire essas roupas molhadas e você vai se sentir melhor. Eu trouxe um suéter que você pode usar. Eu preciso dar uma olhada nos animais. Shed deitou-se novamente, fechou os olhos e sorriu maliciosamente. Ah, sim, é claro. Pobrezinho dos animais. Você está fora... Ele abriu os olhos e conferiu as horas no relógio. Há 2 horas. Eu tenho certeza de que eles estão precisando desesperadamente de atenção. Eu não preciso explicar nada para você. É claro que não. De qualquer forma, Shed emendou. Eu não preciso mesmo de nenhuma explicação para saber exatamente o que se passa nessa sua linda cabeça. Eu não sei do que você está falando, declarou, procurando pelo short e pela camiseta. Eu só preciso ir embora, nada mais. Sim, e aí você vai estar a salvo. Shed estendeu o braço e segurou Bethany pela cintura. Largue essas roupas, ordenou. Eu acho que temos um monte de coisas para conversar. Ei, o que você está fazendo? Bethany gritou. Solte minha cintura, você está me machucando. Pare de se debater que você não vai se machucar.
Ele admirou o corpo de Bethany, encarando em seguida seu rosto tenso e pálido. Por que quer fugir de mim, Bethany? Perguntou em voz baixa. Eu não estou fugindo. É o que está parecendo para mim. Bem, talvez você esteja achando isso porque é assim que seu ego trabalha. Está acostumado a ter mulheres caindo a seus pés e talvez não esteja preparado Esqueça tudo isso. Sabe, você está muito confusa, menina. Só porque você me deixa assim. Tudo o que falei é que eu preciso ir embora. Foi o que disse. Quer fugir? Pare com isso. Eu não acho que seja um crime agir de acordo com os meus princípios. Só Deus sabe como tem sido reconfortante para mim ficar com o pensamento voltado para coisas boas e simples. Conseguir resolver minha vida dessa forma, eu não preciso de... E você acha que o celibato faz parte disso? Bom, por que não? Bethany engoliu em seco, desconcertada pela análise franca da situação. É claro, continuou sufocada, que percebo que esse é um conceito totalmente incompreensível para você, mas também não tenho um modo despreocupado com que você encara certas coisas. Shed cerrou os dentes com força. Seus olhos escureceram perigosamente, mas como por milagre sua voz soou tranquila. Como assim? Você encara o sexo de uma forma casual e demonstrou isso com clareza no outro dia. É uma parte natural da vida, nós não podemos simplesmente ignorar isso. Bem, eu não quero fazer parte da sua coleção. Eu não sou outra Tel. Fez-se um silêncio tenso, onde só o que se ouvia eram as ondas quebrando ritmamente e os latidos ocasionais dos cachorros que brincavam na praia. Bethany aguardou enquanto Shed respirava profundamente. O que ela dissera? Como podia ter ido tão longe? Nós dois sabemos que você está dizendo um monte de tolices. E tudo isso não passa de fumaça que você está jogando para não encarar a realidade, além de me deixar irritado. Você, outra Tel? Olhou para o rosto de Bethany com descrença. Eu pareço ser estúpido? Por favor, Shed, vamos esquecer tudo isso. Você me prometeu um dia na praia sem complicações, está lembrado? Então eu sou um mentiroso, assim como um maníaco sexual. E você não está surpresa? Por favor, Shed, eu não preciso passar por isso. Bethany suplicou com amargura. E eu preciso? Não é bem assim, mas você sabe, eu sei, do que nós dois precisamos. Sua voz ficou repentinamente rouca, com tanta sensualidade, que todo o corpo de Bethany se arrepiou. Ele soltou sua cintura e passou a mão delicadamente pelo braço dela. Pare de lutar, Bethany. Shed, por favor, você prometeu. A expressão de Bethany exprimia toda a sua angústia, como ela o desejava. Eu prometi? Sim. Bethany fechou os olhos enquanto Shed continuava a acariciá-la. Você prometeu. Por que é tão difícil para você aceitar o que está sentindo? Meu Deus, Bethany, nenhum de nós é feito de pedra. Eu me lembro do que aconteceu na cabana quando nós nos conhecemos. E você, se lembra? Com um rápido aceno de cabeça, ela respondeu que sim. Em seguida, abriu os olhos e observou a grande bronzeada mão, que suavemente traçava pequenos círculos em suas coxas. Você me quer tanto quanto eu a quero. Ele ressaltou com firmeza. Se naquela ocasião eu tivesse seguido meus instintos e persistido, acabando com sua inibição, teríamos economizado tempo em vez de travar essa longa e contínua batalha. Com a outra mão, Shed segurou o rosto de Bethany, forçando a encará-lo. Você está me ouvindo? Eu não sei o que você pretende. Ah, eu tenho certeza que você sabe sim. Shed segurou mais perto e com os dois braços aconchegou-a junto ao seu corpo. Você me deseja, Bethany. Posso ver isso em cada movimento do seu olhar. Posso sentir no ar que nos rodeia. Se eu a toco... Ele acariciou suavemente os lábios trêmulos, sorrindo de satisfação quando ela se arrepiou e fechou os olhos. Está vendo? Eu não quero ver. Será que você não consegue entender? Bethany encarou com um olhar assustado. Eu não estou acostumada a me sentir assim, confessou com a voz vacilante. Eu não sei lidar com isso. Deixe-me ajudá-la. A boca de Shed cobriu seus lábios. Não tenha medo, meu amor. Ele murmurou com a voz rouca. Eu não vou machucá-la. Meu amor. Era maravilhoso ouvir palavras tão carinhosas. Ele beijou-a com calma e vagarosa sensualidade. Depois de alguns instantes, ele levantou a cabeça e sorriu. Se sente melhor? Bethany encarou os expressivos olhos castanhos. Quer dizer, antes Ele... Shed colocou o dedo sobre os lábios dela. Esqueça o passado, pense apenas em nós, no que está acontecendo agora. Ele beijou-a novamente, e dessa vez o beijo foi mais forte e persuasivo, fervendo de sensualidade. Depois de algum tempo, ele voltou a encará-la. Concentre-se em como posso fazê-la se sentir bem.
Ele retirou a toalha que ainda envolvia uma parte do corpo de Bethany e, em seguida, desatou o laço da parte de cima do biquíni. Shed, por favor. O apelo não deixava claro se ele devia ou não parar. Depois de hesitar por um momento, Shed voltou a beijar-lhe os lábios com paixão. Eu não vou machucá-la. Nunca, nunca, nunca faria isso. Sua voz era rouca e sedutora enquanto ele terminava de retirar a parte de cima do biquíni. Bethany estremeceu, sentindo crescer dentro de si uma doce emoção. As mãos de Shed percorriam todo o seu corpo devagar, bem devagar. Você é linda, sabia? E eu quero você. Ele deitou-a na areia morna e gentilmente começou a acariciar seus seios, sorrindo com satisfação quando Bethany fechou os olhos com a respiração entrecortada. Bethany nunca sentira semelhante prazer. Nunca imaginara que seu corpo pudesse renascer tão rapidamente. Shed, o nome saiu de seus lábios em um suspiro delicado. Sua pele queimava enquanto arqueava-se sobre o poderoso corpo dele. Sentia as mãos fortes passeando vagarosamente por sua pele, para depois descerem e retirarem a parte de baixo do biquíni. Os lábios dele cobriram-lhe o colo de beijos, cada vez mais ardentes. Houve uma pequena pausa, depois da qual sentiu a boca dele cobrindo a sua, o corpo musculoso e nu pressionando o seu. Por um instante, pareceu-lhe que os velhos medos viriam à tona. Observou os contornos rígidos do corpo dele sobre o seu. Está tudo bem, meu amor, realmente está tudo bem. Bethany olhou fixamente e sentiu uma dor intensa dentro de si quando as mãos de Shed acariciaram a parte interna de suas coxas, movendo-se gentilmente para tocar e excitar a parte mais sensível de sua feminilidade. Eu não vou machucá-la. Seus dedos acariciavam e exploravam cada parte do corpo de Bethany, enquanto a boca se apossava com sofreguidão dos seus lábios. Lentamente, Shed destruiu as inibições de Bethany, levando-a ao êxtase. Gemendo, ela se agarrou em suas costas, sentindo ondas de prazer percorrerem seu corpo, acelerando-se e intensificando-se com as batidas do seu coração. Ele a fez esperar, e naquele momento só o que ela queria era senti-lo dentro de si. Shed, por favor. Dessa vez não havia dúvida do que significava seu apelo. Com um sorriso de satisfação, Shed deitou-se sobre ela, possuindo-a com requintada precisão. E então aconteceu de novo, até que Bethany perdesse toda a noção de tempo e espaço. Com perícia, ele continuou a possuí-la, aumentando cada vez mais sua excitação, até levá-la ao clímax. Sem esperar muito tempo, ele voltou a penetrá-la, dessa vez com mais força, e as mãos de Bethany arranharam suas costas enquanto ele gemia e se contorcia, até finalmente abandonar-se a um delírio de prazer. Bethany colocou as mãos em volta dos ombros de Shed assim que tudo terminou, afundando seu corpo no pescoço dele. Ela desejava que a intensidade, o contato, a união durassem para sempre. Shed deitou-se ao seu lado. Ela sentiu a boca máscula roçar em sua pele e ouviu-o pronunciar palavras que não conseguia distinguir, mas que sabia serem carinhosas. Nunca imaginei. Ela sussurrou, balançando a cabeça enquanto olhava para o rosto dele. Nunca imaginei que pudesse ser assim. Sua expressão era, ao mesmo tempo, de encantamento e descrença. Viu a boca atraente se abrir em um sorriso e sentiu um arrepio de prazer, quando Shed virou a cabeça e deu-lhe um longo e sensual beijo. Acho que não mesmo, ele disse. Levou mais tempo que eu esperava, mas finalmente conseguimos esclarecer tudo. Você me chamou de amor, ela murmurou quando os lábios dele se moveram para beijar o bico de seus seios. Qual é o espanto? Ele levantou a cabeça e voltou a beijá-la na boca. Você é adorável. Ninguém nunca me chamou assim antes. Não? Bom, eu estou contente por ser o primeiro. Apoiou-se no cotovelo, passando os dedos com sensualidade sobre os seios entumecidos. Depois, lentamente, desceu a mão para acariciar-lhe o ventre. Aceita uma bebida? Ele virou-se para a caixa térmica, da qual retirou uma garrafa de vinho branco e 2 copos de cristal. Isso devia ser champanhe, continuou Shed, mas é tudo que eu tenho. Ele sentou-se e serviu o líquido gelado, provando um pouco com cerimônia antes de entregá-lo a Bethany. Para meu amor, murmurou carinhosamente, beijando-a na boca, e para que ele continue a ser realizado. Ela subitamente quis chorar. Talvez fosse ridículo, uma vez que nunca se sentira tão maravilhosa em toda a vida, mas aquela emoção a arrebatava de uma maneira irresistível. Bethany levou o copo aos lábios e sorveu o vinho num só gole, seus olhos verdes fixos no rosto de Shed. Eu te amo. As palavras vieram à sua mente. Não era desejo, não era somente sexo, mas amor. Colocou o copo vazio de lado e puxou uma toalha para cobrir os ombros. Tinha feito amor com Shed Ellington, era verdade.
Encarou-o, reparando nas sobrancelhas arqueadas, e mais uma vez foi invadida por aquela sensação já familiar, uma mistura de amor e desejo. Ele, com certeza, jamais entenderia aquilo. Ela estudou o magnífico corpo bronzeado disfarçadamente, enquanto ele bebia, e começou a raciocinar com clareza. Ele havia cumprido sua missão, completado o que era certamente uma típica ambição masculina. Essa primeira vez amorosa, animada, graças às barreiras que ela insistira em manter entre eles desde que haviam se conhecido. Engoliu em seco, sentindo dor na garganta. Estava tudo bem, afinal de contas não esperava mais do que isso. Desejara Shed. Ele tinha sido e continuava sendo carinhoso e gentil. A chamada de meu amor, que mais ela podia esperar? Não sentia nenhuma vergonha, nenhum remorso, havia feito amor com ele. Está muito gelado? Ele estava tocando de maneira carinhosa a pele dela, dissipando qualquer dúvida que Bethany pudesse ter sobre o desejo que os unia. Quer um pouco mais de vinho? Ele serviu antes que ela pudesse responder, observando com admiração quando ela tomou todo o conteúdo de um só gole. Não, ela nunca deveria demonstrar-lhe quão profundo eram seus sentimentos. Isso seria uma tolice. De qualquer maneira, acabaria em sofrimento e dor, não podia se arriscar. Não havia aprendido nada com a vida que tivera? Se estiver com sede, Bethany, é melhor tomar água mineral. O quê? Ah, não, está bom. Eu adoro vinho. Shed aproximou-se e beijou seus lábios outra vez. Sei. Fale-me a respeito disso. Ele queria mais. Bethany sentiu a paixão nele e se entregou. Queria mais também. Nenhuma vergonha, nenhuma dúvida. Aquilo era ótimo, absolutamente excitante. Abriu os lábios e aceitou o beijo ávido dele. O vinho fazia efeito. Sentia-se audaciosa. Passou os braços em torno dele, jogando a toalha para trás, e puxou-o novamente de encontro a si. Seus seios roçavam no peito musculoso. Ela movia-se de forma sedutora, acariciando a pele bronzeada e enterrando os dedos nos cabelos escuros dele. Bethany, se não estou errado, Shed murmurou segurando-lhe as mãos. Você está tentando me seduzir. Como pode passar assim, de um extremo para o outro? Bethany sorriu. O vinho fazia maravilhas por ela. Há algo de errado nisso? Não, mas eu pensei. Sua voz morreu quando ela aproximou-se, beijando-o ávida e sensualmente. Bethany. Ele afastou-se um pouco e observou com um olhar cintilante. Você é muito difícil de entender, sabia? Desculpe-me. Ela afastou-se rapidamente. Shed tinha atingido o alvo. Ela devia saber que não podia acontecer de novo. Ei, o que é agora? A voz dele era cautelosa. Avançou o corpo abraçando-a por trás. Não comece a me evitar de novo. Eu desejo você, claro, mas existem outras coisas. Que coisas? Ela murmurou. Ai, meu Deus, pensou. Ele está querendo ser educado. Olhe para mim. Ele acariciou-lhe os cabelos suavemente quando ela virou-se. Um de nós tem que ser prático, e parece que eu fui o escolhido. Eu não sei se você notou, meu amor, mas eu não tomei nenhuma precaução. Agora, se você entendeu outra coisa e... Não, eu acho que não. Murmurou ao ver Bethany lançar a cabeça negativamente. E eu preferi estar preparado, apesar de você pensar que a sedução foi planejada. Não é isso. Bethany desviou o olhar e tentou relaxar. Eu vou me vestir. Shed aproximou-se mais, levando a mão ao rosto dela e forçando a encará-lo. Chega de segredos, Bethany, já passamos desse estágio, não é? Ele insistiu quando Bethany não respondeu. Ela respirou profundamente e tentou sorrir de maneira convincente. Você é uma mulher muito especial. Shed informou com a voz rouca. Acredite nisso, acredite em você, mesmo que não acredite em mim. Ele novamente tentou um sorriso. Sua garganta doía e ela queria chorar. Tudo tinha acontecido tão rápido. 6 meses de um casamento desastroso, 1 ano e meio de solidão e agora Shed. Tinha sido tão maravilhoso e também era aterrador. Não sabia ao certo o que pensar. Pode me dar as minhas roupas? Sua voz soou surpreendentemente calma, quase normal. Eu estou sentindo um pouco de frio. Deu um olhar nervoso para Shed ao receber as roupas. Posso tomar um pouco mais de vinho? Perguntou hesitante, mais para distraí-lo enquanto se vestia do que por outro motivo. Claro! A boca dele curvou-se num sorriso relaxado. Somente me prometa que não vai fugir no próximo minuto, está certo? Bethany vestiu-se ligeira, sem colocar as roupas de baixo. Parecia não haver motivos para ter vergonha, afinal de contas, Shed tinha visto tudo o que queria e mais. Tinha compartilhado com ele toda a intimidade que podia ter com um homem. Fechou os olhos para afastar a visão de Philip, toda a degradação a que tinha se submetido. Por que Shed não aparecera antes em sua vida? Você está bem?
Ela olhou para cima a sentir o toque dele, encarando sua expressão enigmática. Ótima, tentava se recompor, tomando alguns goles de vinho. Eu estou com um pouco de dor de cabeça, só isso. Melhor parar com o vinho então. Além do mais, continuou com ternura. Dores de cabeça são geralmente usadas como desculpas antes do sexo, nunca depois. Eu sei. Bethany murmurou ao levantar-se. Philip nunca aceitara suas desculpas desde o começo. Olha, Shed, eu realmente gostaria de voltar para casa agora. Preciso de algum tempo para pensar. Acrescentou ao ver Shed dando de ombros. De jeito nenhum. Ele colocou o short pelas pernas musculosas em uma facilidade que espantou Bethany e levantou-se para ficar de pé ao lado dela. Eu disse a você. Chega de segredos. Mas ficou muito tempo sozinho em sua cabana, querida. Todos nós precisamos de um tempo para pensar, de vez em quando, mas não ao ponto de... Eu não tenho alternativa, não consegue entender isso? Claro que consigo, e admiro muito seu esforço para recomeçar a vida, mas eu preciso ficar sozinha. Ele não conseguia entender. Pensava que ela era certamente mais uma vítima de recessão. Se ele soubesse... Bethany hesitou, pensando em contar a ele a verdade, tudo sobre seu casamento, mas não queria reviver toda aquela humilhação. E afinal de contas, quem se importava? Passara a maior parte dos 2 últimos anos tentando esquecer. Eu preciso voltar. Sua voz quase mostrava desespero. Por favor, Shed. Ele olhou-a em silêncio por um momento e então segurou os braços dela com ternura. Certo, vamos embora. Mas não se comporte como uma Greta Garbo. Não vai adiantar dizer, deixe-me sozinha, entendeu? Capítulo 10. Enquanto caminhavam em direção à trilha, Bethany sentiu-se confusa e envergonhada. Onde estamos indo? Perguntou. Os cães subiam a colina adiante deles, cheios de energia. Para minha casa. Onde mais? Shed respondeu com naturalidade. Mas eu queria voltar para minha cabana. Nada de cabana. Além do mais, você não acabou de me seduzir? Ele sorriu. Não me perdoaria se isso não acontecesse mais tarde. Colocou as bolsas térmicas sobre o ombro e abraçou Bethany. Seus olhos brilhavam com a súbita vibração animal. Quero você, Bethany Jones, sussurrou com a voz rouca, seus lábios passeando sobre a pele suave do pescoço dela. Quero você muito. Suas mãos acariciavam o corpo de Bethany com sensualidade, explorando e excitando-a com um toque de expert. Imediatamente, ela sentiu o chamado do prazer, vindo de algum lugar em seu inconsciente. Ergueu os braços, passando em redor do pescoço dele, seus dedos acariciando-lhe os cabelos ao mesmo tempo em que sentia sua boca sendo invadida. Seu corpo vibrava, não havia jeito de recusá-lo. Vamos entrar? A voz dele era entrecortada e rouca quando, relutantemente, afastou-se. Ele subiu as escadas aos pulos como um garoto e carregou-a até o quarto de dormir, colocando-a na grande cama. Aqui não. Bethany olhou para o dossel da cama e depois para o elegante quarto, balançando a cabeça. Por favor, Shed, aqui não. Por quê? Ele não entendia as palavras dela. Estava ocupado em beijá-la no pescoço, em percorrer a pele macia dela com sua boca. É bem macia e confortável. Seu corpo musculoso cobria o lindo corpo de Bethany, perfeita para o que temos em mente. Ela se contorceu, tentando se libertar. Você não entende, Shed, sussurrou desesperada, sentindo a boca dele queimar sua pele. Por favor, eu imploro. Implora? A voz dele estava alterada pelo desejo. Não levava a sério nada do que ela lhe dizia. Bethany viu um sorriso em sua boca sensual, quando ele abaixou a cabeça e começou a mordiscar-lhe os seios. Estou começando a gostar disso. Sua mão escorregou entre a pele macia dela, parando sobre o zíper do short. Bethany vislumbrou o edredom de seda, seu corpo curvava-se de angústia. O que acontecera na praia fora maravilhoso, mas não ali, não naquele quarto. Aquele quarto parecia-se demais com o que compartilhava com Philip. Por um segundo, sentiu as mãos de Philip roçando em seus seios, suas pernas, invadindo sua intimidade. Não! Era um grito frenético. Empurrou o corpo bronzeado de Shed. Afaste-se de mim! Gritou descontrolada. Não toque em mim! Shed parou com uma expressão de incredulidade no rosto, observando quando Bethany levantou-se e começou a andar nervosamente pelo quarto. Bethany soluçou, tentando conter as lágrimas. Shed observava da porta do quarto, onde parara em pé. Parecia controlada. Eu sinto muito, ela sussurrou. É isso? É tudo que eu mereço? Ela encostou-se na parede do corredor, tentando recuperar o controle. Sabia que Shed a observava e respirava com dificuldade.
mal podendo acreditar que agira de maneira tão agressiva. Estava horrorizada. Eu não queria machucar você. Não? Bethany baixou o olhar e lançou a cabeça, odiando o brilho dos olhos dele. Não. Bem, e então? O que podia dizer? Explicar a verdadeira razão que a fizera perder a cabeça? Contar das noites em que fora seguidamente violentada pelo marido? Encolheu-se amedrontado ao relembrar os acontecimentos. Eu só não gosto da sua cama, é isso, replicou abalada sem tirar os olhos do chão. Essa é boa. Realmente espera que eu acredite nessa história? Acho que dormiu muito bem nela quando estava doente. Ele lembrou. Ou já se esqueceu? Não, claro que eu não esqueci. Cobriu o rosto com as mãos, desejando ser abraçada por Shed, mas tudo que via no rosto dele era uma expressão fria. Mas então, eu estava doente e aquilo foi diferente. Naquela ocasião, eu não estava forçando a nada, não é mesmo? Shed, por favor, não fique assim. Encarou-o com os olhos verdes marejados de lágrimas. Assim como? Confuso? Porque é exatamente assim que eu me sinto nesse momento. Eu pensei que já havíamos superado tudo isso. Você me bateu como se eu estivesse estuprando, gritou. Tudo que eu vi em seu rosto foi nojo e medo. Como espera que eu esteja? Aliás, mais importante do que isso, como você espera que eu me sinta? Isso não pode estar acontecendo, pensou Bethany com desespero. Tudo menos isso. Eu sei que você está pensando que eu sou louca, mas eu não sou. Apenas não posso explicar, isso é tudo. Quem sabe mais tarde. Não pode ou não quer explicar. Ele não iria facilitar as coisas para ela. Vamos, Bethany, diga-me. Não pode ou não quer? Ela lhe dirigiu um olhar angustiado. Eu não sei, as duas coisas eu suponho. Você não parece muito segura. Está bem, eu não quero. Bethany retrucou com firmeza. Agora está claro para você? Eu não quero explicar nada. Você está arrependida, não é? Do quê? De termos feito amor? Do que você pensa que eu estou falando? Por um breve momento, Bethany pensou seriamente na pergunta de Shed. Se eles não tivessem feito amor naquela tarde, ela não estaria passando por aquela situação. Não estaria enfrentando aquele olhar furioso que lhe despedaçava o coração. Mas como se arrepender daquele momento maravilhoso na praia? Não, como ela poderia? No passado, ela estivera adormecida, fora uma pessoa vazia. Nunca se permitira sentir nada, sempre controlando suas emoções, dia após dia. Colocara uma barreira dentro de si porque não conseguia conviver com antigas lembranças. E então Shed chegou. Ele foi o primeiro, o único homem que conseguiu despertá-la, fazendo-a sentir-se real, inteira, boa. Agora ela estava assustada com sentimentos tão intensos, com o amor que sentia por ele, mas poderia aprender a lidar com tudo se tivesse tempo, se tivesse chance. Está bem, você não precisa responder. Pela sua expressão, vejo muito bem qual é a resposta. Isso é loucura, Shed. Não está imaginando que o que nós fizemos na praia. Meu Deus, mas que frase decente! Ele virou-se, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Nós fizemos amor, Bethany. É tão difícil para você dizer isso? E íamos fazer de novo agora mesmo. Eu lhe disse que não queria, mas você está exagerando. Você não quis escutar. Eu tentei falar sobre a cama. Estou sendo acusada de tentativa de estupro? Ele deu um sorriso de incredulidade. Bem, para sua informação, algumas pessoas não têm a habilidade de mudar o que sentem como se estivessem apenas apertando o interruptor. Ele continuou com crueldade. 5 segundos antes você estava tão desesperada por sexo como eu. Estou sendo muito franco, Bethany? Bem, talvez essa seja uma descrição mais honesta. Aparentemente você não está feliz com o termo fazer amor. E a cama? Que diferença ela pode fazer? Ela faz, é tudo. Bethany sussurrou. Bem, me explique então. Conte-me, eu estou aqui ouvindo. Eu já lhe disse, eu não posso, eu não quero. Bethany lamentou-se. Nesse momento, percebendo a raiva de Shed, convenceu-se que jamais seria capaz de contar a ele. Qual seria sua reação se soubesse toda a verdade? Cerrou os punhos e imaginou a cena. Desgosto, aversão, achou melhor acabar com tudo, antes de passar por aquela situação. Só haveria dor e desilusão no final. Por que prolongar o sofrimento? De qualquer forma, posso ver pelo seu rosto que não seria bom. Você está com raiva porque arranhei sua imagem. Pensou que depois da praia tudo seria uma conclusão inevitável, não é? Bem, não vai ser assim. Eu não sou assim. Os olhos escuros contemplavam-na com expressão desconcertada. Como você pode dizer isso, Bethany? Ah, não me olhe dessa maneira. Bethany replicou. Pensa que sou inocente? Acha que não sei como são os homens de verdade?
Pensou em seu casamento, em Philip, nas coisas em que ele a fizera ver e fazer, e fechou os olhos. Não tinha sido sua culpa. Na época era jovem e inocente, totalmente dependente dele, totalmente amedrontada, mas devia tê-lo abandonado. Devia ter acabado com tudo depois daquela horrível primeira noite. Mas não fizera isso. A verdade era que nunca deveria ter permitido a Philip tratá-la daquela maneira. Parece que eu subestimei você. Achei que tivéssemos chegado a um estágio em que poderíamos confiar um no outro. Eu estava errado. Parece que nós dois cometemos um engano. Você está mesmo certa. O olhar de Shed era frio como gelo. Você disse antes que queria tempo para pensar. Bem, agora sou eu que preciso de tempo. Levo você até a cabana se quiser. Não. Muito obrigada. Voltarei andando. Ótimo. A indiferença dele era como uma faca que a machucava no coração. Queria chorar e dizer a ele sobre seus sentimentos, sobre como era difícil acreditar e ter esperança. Queria dizer a ele o quanto o amava. Sufocando as lágrimas que teimavam em cair, foi em direção à escada. Bethany. Ela virou-se e olhou para o perfil forte dele, o coração batendo desesperado. Nada. A voz de Shed era dura. Ele virou-se e tornou a entrar no quarto. Esqueça, disse ao fechar a porta atrás de si. Esqueça tudo. O tempo passou devagar. Um dia parecia uma semana e uma semana um mês. Bethany sentia-se como se sofresse em câmera lenta. Pensou em muita coisa nesse período até em mudar-se de lá. Afinal de contas, Philip lhe deixara muito dinheiro. Não havia necessidade de viver daquela maneira. Mas o pensamento de não ver Shed de novo, não sabia ao certo se queria isso. Pelo menos, vivendo ali, haveria sempre a chance de um encontro, uma reconciliação. Shed, obviamente, não pensava dessa maneira. Voltando de uma de suas raras visitas à cidade, passou com a caminhonete pela frente do casarão, quando viu a tabuleta de vende-se. Sentiu um choque. Era como se o mundo estivesse caindo sobre ela. Parou o veículo e ficou a olhar para a tabuleta pensativamente. Suas mãos tremiam. Shed ia partir. Não, por favor, pensou, não vá embora. Os pensamentos sucediam-se em sua mente em grande velocidade. Se ele partisse, não saberia o que fazer. Ele tinha que ficar por perto. Bethany desligou o motor e saiu da caminhonete. Seu coração batia descompassado enquanto caminhava em direção à pesada porta de entrada. Ele estava em casa. Pelo menos seu carro estava lá fora. Talvez tivesse saído para uma caminhada. Estava tomando coragem para bater quando a porta abriu-se subitamente e Shed apareceu. Estava bem vestido. Calça cinzenta de caxemira, camisa de linho branco e uma gravata de seda impecável. Obviamente estava saindo para tratar de negócios. Quem sabe estava para ir ao banco, talvez já tivesse encontrado uma nova casa. Olá! Bethany corou. Sua cabeça parecia querer explodir ao ouvir aquela voz profunda. Você está indo embora. As palavras saíram sem que ela se desse conta. Shed olhou com indiferença para a tabuleta pregada no jardim. Parece que sim. E vai ser em breve? Quem sabe? Não é muito fácil vender uma propriedade desse tamanho. Além do mais, acabei de colocar aquela plaqueta. Pensei que tivesse gostado daqui. Bethany murmurou. Quer dizer, gastar tanto dinheiro na reforma para vender a casa em seguida? Eu vou recuperar o que eu investi, não se preocupe, Bethany. Emendou em tom polido, encarando o rosto dela fixamente. Eu sou um excelente homem de negócios. Estou certo de que não vou perder nenhum dinheiro. Ele estava tão distante, tão controlado. Bethany evitou que um suspiro lhe saísse dos lábios. Tinha tanta coisa a dizer, mas por alguma razão não conseguia falar. Lembrava-se o tempo todo do que tinha acontecido entre eles, mas agora que estava ali... Shed, eu realmente gostaria de te dizer que... De repente, uma voz feminina vindo de dentro da casa interrompeu a conversa. Pronto para ir? Theo saiu e colocou-se ao lado de Shed, com os cabelos negros penteados de forma sexy, as roupas perfeitas e um perfume irresistível. Ah, é você. Olhou desafiadora para Bethany, abraçando Shed numa atitude possessiva. Nós estamos de saída, se quer dizer alguma coisa... Fique calma, Theo. Bethany estava só de passagem, viu a plaqueta e bateu. É tudo. Não está interessada em comprar a casa? Perguntou maliciosamente. Bem, talvez esteja um pouco além das suas possibilidades, querida. Ah, vejo que está voltando das compras. Os preços do mercado estão bons ou teve que pechinchar? Espere-me no carro, certo? Estarei lá em 1 minuto. Vamos nos atrasar para a corrida. Não vamos. Agora vá. A propósito, seu batom está manchado. Arrume isso enquanto me espera.
Ele esperou até que o som dos saltos dela silenciassem, voltando-se em seguida para Bethany. O que estava dizendo? Nada não, não tem nenhuma importância. Não me pareceu isso. Shed segurou-a quando ela tentou se virar. Muito pelo contrário. Eu estava curiosa sobre a tabuleta. Poderia, por favor, largar meu braço? Tel foi muito grosseira, não foi? Eu peço desculpas por ela. Ah, sim, claro que pede. Como você pode? A voz dela era angustiada. Como posso o quê? Bethany esforçava-se para manter a compostura. Sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Não me diga que estou entendendo mal, não vou acreditar. Acha que eu estou dormindo com Theo? Se eu acho? Ela balançou a cabeça. Eu não acho, eu sei. Ao que me parece, a ideia de que eu durma com outra pessoa perturba você? Por quê? Poderia me explicar, Bethany? Você é pretensioso. Ele usou o corpo para prendê-la contra a parede. Diga-me algo que eu não saiba. Eu sei como eu sou. Deveria saber disso há muito tempo. Eu nunca pensei que fosse fazer isso. Não pensei que fosse partir. Conseguindo soltar-se, ela andou em direção à caminhonete. Dirigiu para casa com a visão prejudicada por lágrimas de desespero. A ideia de comprar a casa de Shed lhe veio à cabeça naquela mesma noite. As palavras sarcásticas de Theo tinham-na desafiado. Bethany balançou a cabeça e olhou ao redor, observando a pequena cabana. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Imaginava Shed e Theo deitados naquela cama e a visão não lhe saía da mente. Olhou novamente ao redor. Aquela cabana tinha sido boa o bastante durante algum tempo, mas agora as paredes pareciam aprisioná-la. Sim, era tempo de mudar. Era jovem demais para desperdiçar a própria vida. Era uma mulher rica, tinha uma fortuna esperando por ela, e essa fortuna crescera ainda mais, uma vez que não gastara sequer os juros que ganhava mensalmente. Lembrou do desafio de Theo e desejou usar aquele poder. Respirou profundamente. Sim, havia tomado uma decisão. Era a melhor maneira de usar o dinheiro de Philip. Não precisava gastar desordenadamente, poderia usá-lo para transformar o casarão, por exemplo, numa colônia de férias. E por que não? Pelo menos ficaria ocupado bastante para esquecer Shed. Continuaria ali, custasse o que custasse. Prendeu a respiração e expirou lentamente. Shed Ellington não a amava. Tinha que encarar esse fato. Ainda possuía algum orgulho. Não iria deixá-lo sair de sua vida sem lhe dar uma lição. O tempo iria provar que ela estava certa. Capítulo 11, final. Acompanhando Bethany pelo casarão, o corretor falava animado, observando como ela reagia. Essa é a sala de jantar, adorável, como pode ver, e ampla também. Foi recentemente reformada com muito bom gosto. As janelas de desenho francês dão ao maravilhoso terraço. Repare na vista, não é magnífica? Bethany sorriu. O corretor não parara de falar desde que se encontraram na cidade. Comportava-se com entusiasmo que não a surpreendia. O preço da casa estava perto de 500.000 libras e a porcentagem dele seria bem alta. A visita à casa de Shed estava sendo mais triste do que ela imaginara. Ele não estava lá, pois Bethany fizera uma exigência na imobiliária. Não queria o proprietário presente durante a visita. Fora apresentada ao corretor pela gerente do banco, o que lhe havia garantido um atendimento de primeira classe. Tudo em seu plano fora calculado com precisão milimétrica. Shed ficaria impressionado. Reparou no espelho adornado sobre a lareira, pensando que seria necessário trocá-lo, pois não combinava com a decoração. Pela primeira vez em meses, vestia-se com extrema elegância. Usava um talhu de seda bege muito discreto e sapatos combinando, além de algumas joias de ouro que realçavam o conjunto. Seus cabelos tinham sido penteados com muito bom gosto, e a maquiagem valorizava-lhe as feições delicadas, sem excessos. Eu estou certo de que esse preço é uma barganha, senhorita Jones. Não é comum uma propriedade como essa ser colocada à venda. Parece-me que o proprietário vai viajar para a Austrália. Austrália? Sim, é um belo país, pelo que eu sei, mas em nenhum outro lugar vai encontrar uma vista como essa, senhorita Jones. Bethany seguiu-lhe o olhar. Era um lindo dia de verão, com o céu azul refletindo-se por toda a extensão do Canal da Mancha. O verde exuberante da mata costeira de Devon espalhava-se em ambas as direções. Como Shed podia deixar esse lugar? Não só aquela cidade, mas também o país, a Austrália, o outro lado do mundo. Então, o dono vai mudar-se para a Austrália, quer dizer, definitivamente? Pelo que eu sei, vai, o corretor disse. O Sr. Ellington referiu-se a uma nova vida ou coisa parecida. Bem, agora podemos ir até os fundos da casa? Ainda temos todo o andar de cima para ver. São 9 quartos, sendo que 3 são suítes. Está tudo reformado, mas 8 deles estão por decorar.
Senhorita Jones? Podemos continuar? Está tudo bem, senhor Chalmers. Já vi tudo o que queria ver. Eu vou comprar pelo preço que me pediu. O corretor mostrava-se esfuziante, mas não viu nenhum dos quartos da casa. Com certeza gostaria de verificar se... Não, este realmente é o lugar pelo qual tenho procurado, posso lhe assegurar. E tenho muitos compromissos agendados para hoje. Posso compreender, senhorita Jones. Perdoe-me. Bem, o proprietário vai ficar satisfeito. Prometi a ele que faria uma venda rápida, mas a senhorita superou todas as minhas expectativas. Acredito que queira mudar-se imediatamente, estou certo? O quê? É claro, os papéis não vão demorar, não é? Não, claro que não. Estarão à disposição até no máximo no fim do mês. Bethany continuava imersa em pensamentos. Seria aquela realmente uma boa ideia? Sr. Elliton já está de volta? Os dedos dela apertaram nervosamente a alça da bolsa. Shed, aqui? Ouviu seus passos se aproximando. Parabéns, Sr. Elliton, fechamos o negócio. Estava dizendo à senhorita que deve ter sido uma das vendas mais rápidas que eu já fiz. Bethany queria fugir dali e procurava desesperadamente uma saída. É mesmo? Sim, bastou a senhorita Jones olhar para a paisagem que... Senhorita Jones? Sim, certamente, uma bela jovem. Quer que eu lhe apresente? Bethany saíra para a sacada e tentava abrir a porta. Tinha que sair dali sem ser vista por Shed. Mas a porta havia sido trancada pelo corredor. Ouviu-os do outro lado da porta da sala de jantar. Senhorita Jones, posso apresentá-la ao proprietário, Sr. Ellington? Não teve outra saída a não ser encarar Shed. Um silêncio pesado permaneceu entre eles. O corretor limpou a garganta e tentou de novo. Bem, senhorita Jones, o proprietário chegou inesperadamente. Espero que não se importe se... Bethany? O olhar de Shed era atônito. Olá, Shed. Já se conhecem? Mas que mundo pequeno. O que você está fazendo aqui? É algum tipo de brincadeira? Não, como poderia ser? Por que você está na minha casa vestida dessa maneira? Shed perguntou. Que outro motivo você teria a não ser querer brincar? O corretor, que agora estava em um silêncio desconfortável, pareceu tomar coragem para intervir. Há algum problema aqui? Podia nos deixar a sós? Eu e a senhorita Jones temos algumas coisas para conversar. Não temos nada para conversar, Shed. Pode ir embora. Sr. Chalmers, depois me comunico com o senhor. Bethany observou deixar a casa e esperou até ouvir o ruído do carro afastando-se. Não devia ter sido tão rude, comentou. O homem estava apenas fazendo seu trabalho. Não importa. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Você ficou louca ou quê? E por que teria que ficar? E por que teria ficado louca? Nada mais normal do que encontrar você aqui, fazendo o corretor acreditar que quer comprar a casa. Meu Deus, olhe suas roupas. Parecem saída de uma revista de moda. Acha que eu sou louca? O que mais poderia ser? Eu não sou um expert, mas essa roupa deve ter custado uma fortuna. Não é da sua conta o quanto eu gasto com as minhas roupas. Além disso, acha que o corretor ia me levar a sério se eu me vestisse como sempre? Pra que gastou tanto dinheiro por uma brincadeira? Esqueceu do corretor? Ele também vai achar que ficou louca. Está partindo para a Austrália? Por que não? Mas é tão longe. Vai visitar uma irmã, é isso? Eu vou vê-la quando estiver lá, mas essa não é a razão principal. Decidi mudar de continente. A Austrália é um bom lugar para um solitário. Compreendo. Compreende? Duvido isso. O corretor me disse que você estava ansioso para partir. Bethany murmurou. Nem pode acreditar quando eu disse que compraria a casa. Achava que demoraria mais tempo para vendê-la. Bethany, está ouvindo as coisas que está dizendo? Desconsolado, ele jogou a pasta que tinha na mão sobre a mesa. Foi lentamente na direção dela e segurou-a pelos ombros. A luminosidade fazia seus olhos verdes brilharem ainda mais. Pare de fingir agora. Acabou. Não está vendo? Eu não estou fingindo, Shed. Acredita que eu quero realmente ir para a Austrália? Ele perguntou com voz rouca. Acha que eu quero? Você está indo, não está? Colocou a casa à venda. Sim, eu coloquei. Eu recebi uma proposta de um jornal australiano para escrever alguns artigos. Parece um presságio, é sempre assim em minha vida. Essa oferta me pareceu uma boa desculpa para... Bem, eu estou satisfeita por você. Agora, se me dá licença, Bethany, você não vai a lugar nenhum sem me explicar essa história. Eu quero que me conte por que gastou tanto dinheiro com essas roupas e marcou um encontro inútil com o corretor. Bethany olhou dentro dos olhos negros e suspirou. Não é um encontro inútil, Shed, e eu não estou louca. Apenas decidi comprar o casarão. Além disso, outro comprador poderia transformá-lo em um hotel ou algo parecido. Eu não suportaria isso. Ninguém fará isso. A voz de Shed era calma e profunda.
Uma das condições que coloquei para a venda é essa. Nenhum negócio pode ser instalado aqui, nenhum hotel. Eu estou surpreso de que o Sr. Chalmers, tão eficiente, não tenha lhe dito isso. Incluí ainda uma cláusula no contrato de venda que permite que você continue a usar a praia. Foi muita generosidade da sua parte. Por que fez isso? Porque você ama essa praia. Eu não queria que ficasse proibida de usá-la. Seus olhos escuros fitaram-na com ardor por um instante. Bethany desejava dizer tudo o que sentia. Manter em segredo seu amor por ele estava se tornando um peso insuportável. Então, me conte, onde você espera conseguir $500.000? Está roubando bancos nas horas vagas? Ah, certas coisas eu não disse a você, Shed. Como o quê, por exemplo? Eu fui casada. Meu marido morreu de um ataque do coração. Depois que ele morreu, eu gastei muito dinheiro, mas mesmo assim continuo sendo uma mulher rica, muito rica. Houve um longo silêncio na praia. Bethany perguntava a si mesma se Shed ouvira tudo o que havia dito. Sei. Há quanto tempo aconteceu? Há quase 2 anos. E o casamento? Por favor, Shed. Quanto tempo? Cerca de 6 meses depois. E você o amava? Não sei, imagino que sim. Mas depois de algum tempo, devo lhe dar as habituais condolências? É isso que você quer? Não, é claro que não. Para ser honesta, honesta? Você conhece o significado dessa palavra? Então, qual é a razão de você viver naquela cabana? Por que essa pretensa pobreza? Por que as mentiras? Não foi de propósito. Será que pode existir alguma verdade em suas palavras? Caí direitinho em sua charada, não foi? O homem forte que se orgulhava de seu cinismo, o tolo com a ilusão de talvez ter finalmente encontrado uma chance real de felicidade com uma garota que ele pensava que fosse pura, inocente, diferente. Você é diferente com certeza, mas não do jeito que eu havia imaginado. Shed, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu sou um tolo, é isso. Algumas partes da sua vida eram um mistério para mim, mas me consolava com o fato de você ser uma garota que vivia com padrões diferentes dos nossos, pobres mortais. Eu não conseguia entender o que passava por sua cabeça às vezes, mas sempre valorizei sua integridade e sua honestidade. Agora tudo ficou claro. Você agia como um caramujo que se esconde em sua concha, refugiando-se na segurança da sua modesta casa de veraneio quando as coisas ficavam complicadas entre nós. Meu Deus, que mudança interessante deve ser. A pobre menina rica, Bethany, a viúva. Shed, não é bem assim. Eu não estava tentando enganá-lo. Eu realmente moro na cabana. Bem, você poderia me dizer por quê? Qual é a chave de toda essa charada? Me diga, porque eu não sou capaz de desvendá-la. Vai fazer alguma diferença? Contar a verdade vai ajudar a diminuir a raiva que você está sentindo? Provavelmente não, mas eu não gosto de histórias inacabadas, então é melhor ouvir a sua explicação. Você está com uma expressão olhando para mim como se... Como se o quê? Como se realmente me odiasse. Odiar você? Você honestamente pensa que eu estaria tão nervoso se odiasse você? Eu não sei. Tudo que eu sei é que eu não posso suportar isso. Eu tenho vivido desnorteada por quase toda a minha vida. Eu não espero nada de você, mas gostaria que você entendesse tudo o que aconteceu, como eu me sinto. Bethany, Shed, apenas deixe-me dizer tudo e depois você pode me esquecer. Por um momento, ela escondeu sua face com as mãos, tentando desesperadamente colocar seus pensamentos em ordem. Eu me casei quando eu tinha 18 anos. Ele era bem mais velho do que eu. Eu era muito jovem, além de ser emocionalmente mais imatura do que as outras garotas da minha idade. A minha mãe morreu quando eu era pequena. Eu fui criada por parentes mais velhos, mas nenhum deles me queria de verdade. Então passei minha infância mudando de casa, de família. Pode parecer ridículo, mas encontrei meu marido em uma prova de equitação. Eu trabalhava em uma ambulância do hospital St. John's. E ele caiu do cavalo e fraturou o pulso. Foi um romance intempestivo. Por alguma razão, me achava atraente e apaixonou-se. Senti-me como uma princesa, pois nunca ninguém havia me tratado tão bem como ele. Era suave e sofisticado e incrivelmente rico. Depois de algumas semanas, ele me pediu em casamento. Bethany, por que você está me contando tudo isso? Eu não quero ouvir essa história e, além do mais, ela te faz sofrer. Você o amava, continua amando. Não diga isso, nunca. Ele era um monstro, um homem cruel e odioso que transformou minha vida num inferno. Shed voltou-se para Bethany e a encarou. Seus olhos estavam mais frios. Bethany continuou contando. Ele bebia muito. Eu não tinha nenhuma ideia de como ele realmente era. Mordeu os lábios tentando se controlar. Eu era virgem quando nos encontramos, sem experiência nenhuma das coisas da vida,
Imaginava um futuro cor-de-rosa para mim, sabe? Minha cabeça era cheia de fantasias. Ele destruiu meu sonho já na noite de núpcias, estava bêbado, tornou-se rude. A cada dia que passava, ele ficava mais exigente, mais violento. Ele violentou você? Depois que nos casamos, ele mudou muito. Costumava dizer que eu era sua propriedade, ele me dava lindas roupas e luxuosos presentes, mas eu não passava de ser o objeto de prazer. Bethany, eu não quero ouvir mais nada. Você tem todo o direito de me rejeitar, eu mesmo tenho dificuldade de aceitar tudo o que aconteceu, parece um pesadelo. Durante 6 meses eu tentei fugir dele. Cheguei a considerar que talvez a culpa fosse minha, que eu havia feito algo de errado, que justificasse o modo como ele me tratava. Então, por que não o deixou? Eu perguntei isso a mim mesma várias vezes. Havia perdido contato com todos os meus antigos amigos. Além disso, o que eu iria dizer para eles? Estava tão envergonhada. Ninguém sabia de nada? Não. Era isso que tornava tudo tão difícil. Ele era um homem muito charmoso, admirado por todos. Além disso, ele era poderoso e bem relacionado, estava sempre na companhia de ministros e lordes. Eu não conseguiria convencer ninguém sobre o que realmente acontecia. Seria a minha palavra contra a dele. E então o bastardo morreu. Sim, ele não deixou um testamento. Como parente mais próximo, herdei toda a sua fortuna. Você nunca contou para ninguém o que ele lhe fez? Não, eu fugi de tudo e de todos. Durante várias semanas eu fiquei em hotéis, pensando no que iria fazer da minha vida. Então saí de Londres e vim para a costa. Acreditava que a brisa do mar me faria bem. E fez. Foi quando encontrou a cabana? Ela estava abandonada e em ruínas. Encontrei seu proprietário, um fazendeiro que havia se esquecido que ela existia. Comprei-a e, comecei a trabalhar para cicatrizar minhas feridas. E você estava aqui, sentindo-se bem, até eu chegar. Foi mais ou menos assim. Forcei-me a esquecer toda a vergonha e a raiva, em vez de encará-la para aprender a conviver com elas. Eu sinto muito, muito mesmo. Havia uma intensidade desesperada e dolorosa na voz de Shed. Shed, eu preciso lhe dizer mais uma coisa. Provavelmente você está pensando que eu sou uma pessoa instável, mas eu não sou. Hoje eu me sinto real de novo, inteira. E devo isso a você. Não podia conviver com os meus sentimentos antes, mas agora eu posso. Eu sei que é muito tarde, mas deixe-me te dizer o que eu nunca te disse antes. Shed veio lentamente em sua direção. Tocou com delicadeza os lábios de Bethany. Eu te amo, Bethany. Os dedos fortes e bronzeados acariciavam sua face. Eu preciso de você. Eu quero você, eu amo você. Quero tomar conta de você para sempre, acrescentou com suavidade. E nunca vou machucá-la. Jamais. Você me ama realmente? Não se importa com o passado? Não existe passado. Somente o presente e o futuro. Eu fui um tolo tentando não me perturbar com sua rejeição, forçando-me a acreditar que não me importava, quando na realidade estava muito magoado. Eu acho que sempre a amei desde o começo, desde o primeiro momento. Havia algo especial em você, não era atração física, mas eu não sabia o que fazer para você me amar. Mas eu já o amava. Quando fizemos amor na praia, eu soube, eu tive certeza disso. Estávamos sentindo a mesma coisa. Sempre nos amamos. Bem, agora nós vamos queimar aquela cama e o seu dossel. Shed anunciou, encarando Bethany com um olhar intenso e brincalhão. Não é preciso. É uma linda cama. A nossa cama. Shed sorriu e abraçou Bethany com força, beijando-a enquanto a carregava com cuidado. Subiu as escadas e entrava no quarto. Seus olhos negros e sensuais encaravam-na fixamente. Quer casar comigo, Bethany Jones? Murmurou com voz rouca. Sei que você se machucou antes, mas... Erguendo a mão, ela tocou os lábios de Shed, interrompendo suas palavras. Você está certo. O passado não importa mais. O que me interessa agora é o futuro. Isso é um sim? Ai, querido, é claro que sim. Ela sorriu e seus olhos verdes transmitiram todo o amor que sentia. Não consigo imaginar minha vida sem você. Mostre o quanto você me ama, Shed sussurrou. Por favor, faça isso agora. Ele a despiu devagar, deixando evidente seu amor e seu desejo em cada carícia e em cada beijo. Ela chorou ao atingir o clímax do prazer, mas eram lágrimas de felicidade e satisfação, não de tristeza ou dor. Pouco depois, Bethany sorria ao olhar para o rosto forte, sentindo a pressão dos lábios sensuais de Shed nos seus. E finalmente conseguiu acreditar que contos de fada acontecem.